Sabe aquela casa numa rua qualquer, que está sempre fechada, com um mato crescendo? A gente sempre se pergunta, né? De quem será isso aqui? Pois é, hoje vamos fundo nesse mistério. Vamos ver o passo a passo para descobrir o dono de um imóvel que parece abandonado. Pois é, essa é a pergunta que fica na cabeça de muita gente, né? Quando a gente vê uma casa, um terreno assim, largado, fica aquela pulga atrás da orelha. Tem dono? O que será que aconteceu? Então, é exatamente esse enigma que a gente vai desvendar agora. Ok, então vamos lá. Pode até parecer missão impossível descobrir quem é o dono. Mas olha, não é não. Existe um caminho, sabe? Um passo a passo bem claro. É quase uma jornada de detetive, que vai dos arquivos oficiais até um bom papo com a vizinhança. É isso mesmo. Pense nisso como uma investigação de verdade. Exige um pouquinho de paciência, claro, e um certo método. A gente vai ter que juntar a papelada, os documentos, com aquela investigação de campo, sabe? E aqui a gente vai ver direitinho como fazer essa combinação funcionar. Beleza, para começar, vamos pelo caminho mais seguro, o mais confiável de todos, a trilha oficial, a dos documentos. É aqui que a gente encontra as provas, sabe? O que está no papel registrado contando a história daquele lugar. E o nosso primeiro grande aliado nessa missão é o Cartório de Registro de Imóveis da região. O processo é bem simples, na verdade. Com o endereço completo do imóvel, é só chegar lá e pedir o documento mais importante de todos, a certidão de matrícula. Guarda bem esse nome. Esse é o ponto de partida oficial da nossa busca. Essa certidão de matrícula é tipo o RG do imóvel. É sério, o poder desse documento é enorme. Ele não mostra só quem é o dono hoje, mas conta a história toda. Quem comprou, quem vendeu e, super importante, se tem alguma pendência na justiça, tipo uma hipoteca, uma dívida. É um raio-x completo. Tá, mas e aí? Quanto custa essa brincadeira para ter acesso a uma informação tão importante? Então, a boa notícia é que geralmente o custo é bem acessível. Muda um pouco de um lugar para o outro, claro, mas é um investimento pequeno para ter uma resposta definitiva, oficial. Olha só que interessante essa comparação. A gente tem duas pistas oficiais, certo? O cartório e a prefeitura. Só que tem uma diferença gigante na confiabilidade. Os dados do IPTU na prefeitura, por exemplo, às vezes o nome que está lá é de um inquilino ou de um dono antigo que não foi atualizado. Já a certidão de matrícula do cartório, essa sim, é a informação que vale na lei, a mais segura sem dúvida nenhuma. Certo. Já vimos a parte burocrática, a trilha dos documentos. Agora é hora de calçar os sapatos e ir para a rua. É a parte de campo da nossa investigação. Porque, olha, muitas vezes as respostas que a gente precisa não estão no papel, mas sim ali, na vizinhança. E essa frase aqui diz tudo, né? Os vizinhos antigos são a memória viva da rua. É exatamente isso. E conversar com a vizinhança, principalmente com quem mora lá há mais tempo, é como abrir um arquivo vivo. Essas pessoas guardam histórias, detalhes, coisas que nenhum documento oficial vai contar. E o que eles podem saber? Muita coisa. Eles podem lembrar o nome da família, contar se o dono faleceu, se tinha filhos, se deixou herdeiros. Sabe, essa informação humana pode ser aquela pecinha que faltava no quebra-cabeça, principalmente quando o caso é mais enrolado. E falando em casos enrolados, tem outra pista que pode surgir, o rastro judicial. Imóveis que estão abandonados há muito, muito tempo, é bem comum que eles estejam no meio de um processo de inventário, uma briga de família ou até dívidas. Dar uma olhada no site do Tribunal de Justiça do Estado pode revelar muita coisa. E agora, a nossa investigação pode ter uma grande reviravolta, porque em alguns casos de abandono muito longo pode aparecer uma figura jurídica bem específica e até um pouco complexa chamada usucapião. O que é isso, afinal? Bom, de forma bem simples, usucapião é quando alguém que ocupa e cuida de um imóvel abandonado por um bom tempo, sem ninguém reclamar, pode se tornar o dono legal daquele lugar. É como se a lei dissesse que a propriedade tem que servir para alguma coisa, sabe? É a tal da função social da propriedade. Mas muita calma nessa hora. Não é tão simples assim. Existem regras bem rígidas para isso acontecer. Tem um tempo mínimo de ocupação que a lei exige, que muda de caso para caso, e a pessoa tem que provar que usou o imóvel de forma pacífica, sem o dono original ter aparecido para contestar nada durante todo esse tempo. E por causa dessa complexidade toda, vem o conselho mais importante de todos sobre esse assunto. Se a história parece envolver o usucapião, não tem conversa. É fundamental falar com um advogado especialista. A lei tem muitos detalhes, e cada caso é um caso. Não dá para arriscar. Muito bem, depois de passar por todas essas pistas, de investigar documentos e conversar com pessoas, a gente chega na parte mais crucial disso tudo. Existe uma regra de ouro,
Uma regra que simplesmente não pode ser quebrada. E a regra é esta: nunca, em hipótese alguma, tente ocupar um imóvel por conta própria e sem orientação legal. Não importa se é por curiosidade, se a intenção é comprar, nada disso dá o direito de entrar ou tomar posse de uma propriedade. Fazer isso pode criar um problema legal gigantesco. O único caminho seguro é sempre o da lei, o da informação correta. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Para além de toda essa investigação de descobrir o dono, o que será que um imóvel abandonado diz sobre a comunidade ao redor? Sobre o bairro, sobre a cidade? É uma pergunta que vai além do quem é o dono e faz a gente pensar sobre o espaço em que a gente vive, né?